Olá, tudo bem? Sou a professora Joselaine Valasque e essa é a videoaula referente ao módulo 1 sobre modelos de ciclo de vida de desenvolvimento do software, tema que nós estamos vendo na disciplina de Engenharia de Software. Então, para nos situarmos, esse é o mapa da disciplina, né? Nós vamos trabalhar com 5 grandes temas e nós vamos iniciar aqui pelo grande tema modelos de ciclo de vida, modelos de desenvolvimento de software. O resultado de aprendizagem desse módulo, o nosso RA1 da disciplina é avaliar o modelo de ciclo de vida mais adequado ao contexto de desenvolvimento de produtos de software, considerando fundamentos da engenharia de software. Para alcançarmos esse resultado de aprendizagem, vamos ter que trabalhar com 3 indicadores de desempenho. Primeiro, nós precisamos saber identificar as características dos principais modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Depois que sabemos reconhecer essas características, precisamos reconhecer os cenários que são mais adequados para a utilização, a aplicação de um determinado modelo. E, por fim, justificar a escolha do modelo de vida mais adequado, considerando um contexto proposto. Os assuntos principais desse módulo são fundamentos de engenharia de software, então vou iniciar essa videoaula falando sobre esses conceitos principais, depois nós falamos sobre o processo de desenvolvimento e aí finalizamos com os modelos de processo de software. Então, iniciando aqui pelo primeiro tópico, fundamentos da engenharia de software. A gente inicia esse tópico falando sobre as características que são importantes no processo de desenvolvimento de um software. Se você tivesse que escolher entre 3 características principais, 2 delas, rápido, barato e correto, quais delas você escolheria? Então é difícil escolhermos somente 2. Para desenvolvermos, né, um software com qualidade, segundo os princípios da engenharia de software, nós precisamos das 3 características. Nós precisamos um processo, né, de desenvolvimento que seja rápido, ou seja, que entregue essa demanda para o meu cliente no menor tempo possível, que ele seja barato no sentido de que os custos estimados sejam os que vão ser aplicados, né, no final do desenvolvimento e que o software seja correto, ou seja, que ele entregue as funcionalidades que foram propostas. Então esse é o desafio da engenharia de software, entregar um software com essas 3 características. Software está em tudo. Então já há muitos anos, né, o software ele está se desenvolvendo, ele está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, e essa forma do software estar em tudo traz uma grande complexidade, porque nós precisamos de plataformas diferentes, tecnologias, infraestrutura, ambientes, ferramentas diferentes, né? E cada vez mais as soluções precisam ser integradas, elas não podem funcionar como ilha. Então, essa complexidade do software faz com que o seu processo de desenvolvimento seja cada vez mais complexo também. Então, esse é o grande desafio da engenharia de software, né? Apesar de toda a complexidade que a gente tem hoje no desenvolvimento do software, é manter a qualidade, né? Mesmo com todo esse ambiente aí heterogêneo, complexo e diferente, né? Muitas vezes com equipes trabalhando de forma remota, distribuída, com papéis distintos, com ferramentas distintas e plataformas distintas. Bom, então a gente já falou aqui da engenharia de software, né? Que o foco da engenharia de software, um dos principais objetivos da engenharia de software é a garantia da qualidade, né? Mas o que é qualidade, né? Então, qualidade é uma característica, muitas vezes muito subjetiva, né? O que é qualidade? Então, temos aqui algumas
definições mais formais que eu coloquei nesse material, mas eu vou focar aqui nessa apresentação, naquela última apresentação do slide, né. Então o que que é sob o ponto como ponto de partida, podemos reduzir o entendimento de qualidade de software como sendo entrega do produto de software dentro do prazo, e essa a gente está trabalhando a característica do rápido, né. O rápido é que, se feito uma estimativa, que ela seja cumprida o mais próximo possível daquela estimativa, dentro de um custo também que foi estimado, né, se lá no início do meu projeto, no fechamento do meu contrato, foi estimado X, que se mantenha esse custo muito próximo do X, e que atenda às expectativas, né, os itens, as funcionalidades contratadas, então no sentido do correto. Então, se a gente pudesse trazer uma definição do que é qualidade de uma forma um pouco mais informal, mais simples, seria um software que atendesse essas 3 características principais. Então, além da qualidade, outro conceito extremamente importante para a engenharia de software é o conceito de processos, né. A gente vai discutir mais detalhes aqui na videoaula, que são os processos, mas é isso que garante, né, que mantém as camadas das tecnologias coesas e possibilita o desenvolvimento de software com qualidade. Então, na verdade, qualidade e processo são as palavras-chave na engenharia de software. Elas estão muito relacionadas, elas são muito dependentes. Na verdade, eu só vou ter qualidade se eu tiver um bom processo, né? O bom processo é aquele que ele é conhecido, ele é institucionalizado, que ele se adequa às características do projeto, às características da minha equipe, né? Então, quanto mais adequado for aquele processo, com certeza a chance de ter qualidade é maior. Então, há muito essa dependência de processo e qualidade. Dificilmente a gente vai ter qualidade sem ter um processo bem definido. Então, avançando aqui um pouco mais nessa parte conceitual, mas então o que que é engenharia de software, né? Nós sabemos que qualidade e processo são 2 palavras-chave fundamentais, mas qual que é a definição? Então tem várias definições se vocês forem procurar na literatura, mas eu trouxe uma aqui bastante consolidada, um pouco mais simples, né? A engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção do software. Então, a engenharia de software, ela não está só quando eu estou desenvolvendo um software novo, né? Não está só na implementação, mas depois na operação, na implantação e depois na continuidade desse software também. E, embora que tenha umas palavrinhas que acabam chamando bem a atenção e às vezes assustando, né? Que é a sistemática, disciplinada e quantificável, pode dar aquela impressão, a engenharia de software é muito formalismo, é muito processo, muito engessado. Não é exatamente isso que remete, né. Primeiro que os processos podem ser adaptáveis, né, vai depender de cada caso, como esse processo vai funcionar, mas o que que essas 3 palavrinhas aqui querem dizer, né. O sistemática é que exista, né, um sistema, eh, um conjunto, né, de atividades que são definidas e que são conhecidas e são aplicadas pela minha equipe. Não significa que eu vou ter um conjunto extenso de atividades, mas aquelas que eu tenho, elas estão claramente definidas e elas são conhecidas e seguidas pela equipe. Disciplinada no sentido de, bom, eu já tenho essa minha sistematização, essa minha forma de trabalhar, de organizar as minhas tarefas, e eu sigo isso que é definido como processo, como forma de trabalho na minha equipe. E quantificável no sentido que eu preciso, assim, de alguma maneira, mensurar o meu trabalho. Se eu estou dentro do prazo, se eu estou produzindo com qualidade, se eu estou colocando muitas funcionalidades com defeitos, se isso está acontecendo, buscar motivos para isso, então eu preciso de alguma maneira mensurar, quantificar esse meu processo para que eu consiga melhorá-lo. Então, assim, aqui também é bem importante, né, dizer que
É importante sim essa disciplina, mas também com agilidade. Então depois a gente também vai discutir os métodos ágeis, que uma coisa não anula a outra, né. Se eu tenho um processo sistematizado, disciplinado, eu também posso ter agilidade. E o contrário também, né, se eu tenho uma equipe ágil, essa equipe também pode ser disciplinada e sistemática, né. Uma característica não anula a outra. Aqui eu trago para vocês terem uma ideia do panorama da engenharia de software, né, eu já mencionei para vocês que é uma área bastante extensa, são várias áreas do conhecimento, temas de estudo, a gente não vai conseguir trabalhar com todas elas nessa disciplina. Eu trouxe aqui uma referência que é o SWIBOK, que é o Guia de Referência sobre Conhecimentos da Área de Engenharia de Software, é como se fosse a bíblia, né, da área de engenharia de software. Ela classifica a área em 15 grandes áreas. Então aqui na disciplina a gente vai conseguir abordar alguns conceitos da área de engenharia de requisitos, né, requisitos de software. A gente vai falar de testes de software, vamos falar um pouco da gerência de engenharia de software, processos de engenharia de software e qualidade de software. E mesmo assim a gente não vai conseguir aprofundar. Então só para passar uma ideia para vocês que a gente nem de longe vai esgotar o assunto de engenharia de software, mas pelo menos vocês vão saber o que é a área, qual que é o propósito, quais são as suas ferramentas, quais são os seus métodos, os seus modelos, de maneira que a gente consiga mobilizar esses conhecimentos para desenvolver software com mais qualidade. Bom, até aqui então a gente falou de conceitos principais, engenharia de software, que é qualidade, que é processo, e falamos das áreas de engenharia de software, então agora a gente aprofunda aqui mais o que é processo de software. Então é bem importante a gente entender esse conceito e as diferenças para a gente poder aí avançar na disciplina. Então primeiro, antes de eu falar de processo, eu vou falar de ciclo de vida, né? Então, o que é o ciclo de vida do software, né? E qual é? Então, o que é e qual é? Antes, então, também de falar do ciclo de vida do software, eu vou falar do ciclo de vida de qualquer ser vivo, né? Então, eu peguei aqui 3 exemplos bem diferentes, né? Peguei o sapo, peguei a borboleta, peguei aqui o sapo, a borboleta e o ser humano, né? Então, vamos olhar aqui rapidamente o ciclo de vida do sapo, né? Então, ele inicia ali como um ovo, ele vai evoluindo no girino, vai chegar aqui numa etapa, numa fase do sapo adulto e ele morre. Então, esse é o ciclo de vida do sapo. A borboleta também começa aqui no ovo, evolui para uma lagarta, depois um casulo, e até que evolui para uma borboleta e chega um momento que ela morre. Nós, seres humanos, também, a nossa concepção começa no óvulo, nasce o bebê, viramos criança, adolescente, adulto, e envelhecemos e também morremos. Então, esse é o ciclo de vida de qualquer ser vivo, né? Nascer, se desenvolver e morrer, de certa maneira. Então, assim como, né, os seres vivos, o software ele também tem o seu ciclo de vida. Ele também tem o início, o meio e o fim. Então, as etapas, né, fazendo uma analogia ali, os ciclos de vida do sapo, da borboleta e do homem, né, quais são as etapas principais. Então, no desenvolvimento, no ciclo de vida do software, né, o tempo de vida do software, ele começa ali com a viabilidade, né, porque nem toda ideia ela é viável, eu preciso ter uma etapa de análise para avaliar questões legais, questões de custo, de cronograma, tem várias questões que eu preciso avaliar se aquele desenvolvimento ele é viável. Depois que é viável, eu faço o desenvolvimento, né, codificação, projeto, tudo mais. Implanto, ele vai ficar um tempo aqui em manutenção. Tem softwares que podem ficar 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos, mas em algum momento, queira ou não, ele vai ter uma descontinuação, né? Seja um software para web, para dispositivo móvel, um software embarcado, todos têm esse ciclo
de vida, que é um início, um meio e um fim. Então isso não muda, o ciclo de vida do software é esse para qualquer tipo de software, para qualquer plataforma. Bom, mas agora que a gente entendeu o ciclo de vida do software, né, que é o início, meio e fim, e que é o mesmo para qualquer tipo de software, o que é então o ciclo de desenvolvimento de software? O ciclo de desenvolvimento, primeiro, ele pode mudar, porque o ciclo de desenvolvimento é a forma como a minha equipe vai se organizar para desenvolver aquele software. E isso pode mudar de equipe para equipe, de empresa para empresa. É como nós, né? Todos, quando acordam pela manhã, tem o seu processo, né? Sua sequência de atividades. Alguns gostam de acordar e já tomar o seu café, depois que toma o seu café, vai tomar um banho, vai ver um jornal. Outros acordam, já gostam de tomar um banho, outros acordam, vão fazer uma atividade física, né? Então, cada um tem a sua forma ali de execução ao longo do dia, né? Mas todos começam, desenvolvem e terminam ali o dia, mas o que acontece ali durante o dia, cada um pode ter um processo, vamos colocar dessa maneira. O desenvolvimento do software também. Todos vão desenvolver um software que vai ter início, meio e fim, mas a forma como as pessoas vão se organizar, a equipe vai se organizar, a empresa, pode ser diferente. Então, o ciclo de desenvolvimento, ele é diferente. Então, ele pode, em cada projeto, ele pode estabelecer um conjunto de atividades e sequências de maneira diferente. Então, isso nós chamamos de processo, né? A forma como a equipe vai se organizar, quais são as atividades que ela vai executar, em qual sequência, as suas entregas mais curtas, entregas longas, como que é essa entrega, o que é documentado, como que é validado, o como é o processo. E o processo, então, por isso que ele é a base da engenharia de software, que quanto mais adaptado o processo ele for para aquele contexto daquela equipe que desenvolve software, com certeza maior vai ser a qualidade. Então, não tem um processo, o bala de prata, né, o perfeito que atende a todos os casos. Dependendo de cada caso, eu preciso aí fazer adaptações que vão atender melhor a demanda daquela equipe ou daquele projeto. Então, o processo, então, de uma forma um pouquinho mais formal, falando, né, que é um conjunto de atividades, ações e tarefas que são realizadas para a construção, desenvolvimento de algum produto. Aqui, o que difere atividade, ações e tarefas? É só a granularidade, tá? Então, uma atividade seria a minha força de trabalho maior. Então, as atividades, elas são compostas por ações e as ações são compostas por tarefas. Então, tentando exemplificar aqui, vou pegar uma atividade dentro da engenharia de software que são testes de software. Então, é uma atividade que eu tenho várias ações dentro dela para se testar o software. Sendo uma delas, realizar plano de teste. Então, realizar plano de teste é uma ação que faz parte da atividade testes de software. E uma ação também ela é composta por várias tarefas, então é uma granularidade menor. Então, por exemplo, para eu realizar um plano de testes, eu preciso ter a tarefa de definir casos de uso envolvido nos planos de teste. Então, esse é um conceito, né, do que é um processo, que é esse conjunto, como eu vou organizar essas atividades, essa sequência, essa distribuição para a minha equipe para a produção aí de um software. E como, né, foi dito, né, há várias maneiras de se organizar um processo de software para evitar o caos. Então, a gente precisa sim ter uma forma de se organizar, de trabalhar. A gente não pode chegar numa equipe de 20 pessoas e chegar assim, ó, pessoal, a gente tem esse conjunto de funcionalidades aqui para desenvolver, cada um pegue a funcionalidade que lhe agrada mais e desenvolvam quando vocês puderem, no layout que vocês acharem mais agradável, e quando estiver tudo pronto vocês nos avisem. Não dá, isso viraria um caos, porque cada um tem uma maneira diferente de trabalhar, tem padrões
diferentes, têm experiências, vivências diferentes, então a gente precisa se organizar. Então existem alguns modelos, né, que foram propostos ao longo dos anos aí, vamos colocar nos últimos 50 anos, né, que a engenharia de software praticamente tem essa quantidade de anos aí de evolução, mas independente dos modelos, que a partir de agora a gente vai começar a falar dos modelos, todos eles, independente do tipo de software, todos eles vão ter essas atividades, né? A primeira que é a especificação, até pode ter um nome um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo, que é aquela atividade onde a gente precisa entender o negócio, quais são as necessidades do cliente, quais são as funcionalidades. Depois, a segunda atividade, que é análise e projeto. Então, depois que eu entendi o escopo, eu vou ter que me planejar, me organizar, entender o tamanho desse software, tecnologias que eu vou usar, é a infraestrutura. Pois a terceira atividade é a construção, que é a codificação, a implementação do software em si. A quarta atividade são os testes, seja ele unitário, de integração, de regressão, são os testes, e por último a implantação. Então, independente do modelo que a gente for usar, sejam os modelos ágeis, os modelos tradicionais, todos eles vão ter essas atividades. Agora, a forma como elas estão organizadas, aí pode mudar de modelo para modelo. Então, agora a gente vai entrar no último grande tema desse módulo, que são os modelos de processo de software. Então, ter um modelo, seja qual for, é muito melhor do que ter nenhum, né? Como eu mencionei, não dá para simplesmente as pessoas escolherem, definirem como elas vão trabalhar, que padrão elas vão usar, que documentos elas vão usar, as entregas, não dá. A gente precisa ter o mínimo de organização para que não vire um caos e a gente consiga atingir a qualidade desse software. No entanto, né, às vezes quando a equipe ela não é experiente, a maioria está recém começando com o desenvolvimento de software, não conhece muito bem as práticas, né? É bem importante assim que a gente busque se inspirar em modelos já consolidados. A gente vai aprender alguns, mas são vários, então a gente pode se inspirar nesses modelos e adotar as boas práticas desse modelo para que a gente consiga ter uma organização na nossa forma de trabalhar. Então vamos lá, falando um pouquinho do histórico. Então, é lá por volta dos anos 70, né, que surgiram os modelos de processo de software mais tradicionais, conhecidos como prescritivos. Por quê? Porque é como se fosse um pouco de um manual, digamos assim. Ele é organizado por etapas, o que se faz em cada etapa, quais são os artefatos que são gerados. Então, as pessoas, né, no início seguiam muito à risca esse modelo, eles eram muito preocupados com os formalismos, com as documentações, com as entregas. E, claro, tiveram um papel fundamental porque ajudaram a trazer ordem para o caos que existia, né? Então, antes dos anos 70, a forma de desenvolvimento era muito ad hoc, né? As pessoas mais ou menos tentavam entender aquele escopo e saíam ali loucamente programando meio que no modelo tentativa e erro, né? Codificava, entregava lá, não era o esperado, voltava, baixava a cabeça, programava mais um pouco, e com isso muito retrabalho, né? Muita insatisfação, prazos estourados, custos estourados. Então foi surgindo a necessidade de se organizar um pouco esse caos, de ter modelos de boas práticas, né? De como se trabalhar com desenvolvimento de software. Então, o primeiro modelo proposto aí na literatura foi o modelo cascata, a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele. Depois o modelo incremental, o modelo evolucionário, que é tanto na prototipação espiral, e o processo unificado. Vou falar desses 4 modelos. Alguns deles, às vezes a gente pode até se confundir um pouco, né? Eles têm algumas semelhanças entre eles, mas eles foram uma evolução, né, de um modelo, coisas que não funcionavam no modelo foram melhoradas em outros, e mesmo os métodos ágeis, que a gente também vai falar sobre eles, tem muitas das práticas que foram inspiradas nesses modelos, né? Não foi algo que simplesmente morreu tudo, a forma como as pessoas desenvolviam software, e vieram os métodos ágeis
completamente diferentes, né? São evoluções de se trabalhar sempre buscando aí a melhoria do processo de desenvolvimento. E aí, né, por outro lado, então, foram propostos os métodos ágeis, né? Então, até década de 90, aí mais o que imperava eram os métodos tradicionais, e depois já a partir dos anos 90, de forma um pouco mais significativa, começaram a surgir os métodos ágeis. Eu coloquei alguns deles aqui, né? O XP, o Scrum, o Lean e o processo unificado ágil, né? Que é uma versão lá do processo unificado tradicional, ele evoluiu para uma versão ágil. E agora, então, vou tentar resumir, né? Claro que são temas que a gente deveria, tem muita literatura para se aprofundar, mas vou tentar passar por cada um desses modelos, ressaltando, né, pontos positivos e pontos negativos de cada modelo. Então, eu vou começar com os modelos prescritivos, aqueles tradicionais, né, que funcionavam quase como um manual, um passo a passo, né, de como as equipes deveriam agir, quais eram as atividades, os artefatos a serem desenvolvidos. Então, eu vou começar com o modelo mais antigo, acho que o mais conhecido, o modelo cascata. Qual que é a ideia, né, desse processo? Ele trabalha, né, com as 5 atividades principais aqui do desenvolvimento de software, que continua existindo até hoje, tá? Essas atividades não deixaram de existir. Eu tenho a fase da especificação, tenho a fase da análise, construção, testes e implantação. Mas no modelo cascata, o que acontecia? Eu tinha um sistema a ser desenvolvido, nessa primeira etapa, eu esgotava todo o assunto para depois avançar para o próximo. Então, eu tentava entender todos os requisitos, especificar, documentar, validar. Quando eu terminava a especificação de todos os requisitos do meu sistema, eu avançava para a análise. Depois que eu havia feito a análise, o projeto, modelagem, infra, aí eu partia para o desenvolvimento. Depois que eu implementava todas as funcionalidades, eu partia para os testes e depois de feito todos os testes, implantação. Então, o que acontecia, né? Era uma abordagem assim bem sistemática, né, e sequencial, que começava lá com o levantamento de requisitos e depois ia avançando. E aí, quais são as vantagens e desvantagens desse modelo? Ponto positivo, né, quando eu tenho os requisitos de software que estão bem compreendidos, são estáveis, tudo bem. Se eu coloco bastante energia, bastante tempo ali no projeto, na implementação, para depois validar com o meu cliente, porque eu já conheço o escopo, eu já conheço as regras de negócio, a chance de eu apresentar uma coisa para o meu cliente que não atenda ao problema dele é menor, porque eu já conheço bastante a área, conheço bem os processos, até então pode minimizar esses problemas, né? Mas o problema, né, então é quando eu não tenho esses requisitos muito bem compreendidos desde o começo do projeto, que é o natural. Então, projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe. Então, conforme eu vou conhecendo aquela área, levantando os problemas, eu preciso de uma interação com o meu cliente para ir avançando. Eu não posso trabalhar ali como uma ilha, ficar meses sem falar com o meu cliente, sem apresentar resultados para ele, né? Então, dificilmente o cliente consegue estabelecer explicitamente todas as necessidades, né? Quem já trabalhou aí com levantamento de requisitos, não é uma reunião que a gente resolve isso, né? A cada reunião a gente vai entendendo melhor os problemas, há muitos problemas de comunicação, conflito, divergência entre departamentos. Então, conforme a gente vai evoluindo o software, vai fazendo entregas, é que a gente vai entendendo melhor o escopo, né? E outro problema é que o cliente ele precisa ter paciência para obter uma versão testável, porque primeiro ele vai especificar todo o escopo, depois ele vai projetar todo o escopo, vai implementar, para depois,
colocar alguma coisa para o meu cliente e testar. E pode ter sido tarde demais, pode ser que eu tenha ficado internado 1 ano com a minha equipe desenvolvendo milhares de códigos, né, muitas funcionalidades que não foram bem compreendidas, né, e eu vou ter um trabalho enorme, com certeza prejuízo e frustração. Então o modelo cascata ele foi, primeiro, bastante utilizado, em algumas situações eu até poderia utilizar, mas não é a realidade da maioria dos projetos de desenvolvimento de software. Então veio o segundo modelo incremental, que ele foi uma evolução do cascata. Então eu subdivido esse meu grande sistema em como se fosse módulos, né, ou entregas menores. Ao invés de eu tentar entregar tudo de uma vez só, eu vou particionando, vou fazendo entregas menores. Então, aí para cada entrega que eu for organizar, né, eu posso ter uma entrega 1, 2, N entregas, para cada entrega, aí sim, eu rodo como se fosse um mini cascata para cada entrega. Então, para aquela entrega 1 que eu organizei, que eu combinei com o meu cliente, eu vou fazer especificação, vou fazer análise, vou construir, vou testar, implanto. Depois eu vou para o incremento 2, faço todo o processo cascata, né? E aí vou para entrega 3, 4, quantas entregas forem necessárias ou quantas entregas aí que eu combinei, até que todo o sistema ele esteja implementado. Então, aqui ele é uma mescla do cascata, mas com uma evolução, porque eu não vou ter uma única entrega lá no final, eu vou ter entregas menores. Então, eu combino ali processos lineares e paralelos. Então, o modelo incremental, né, a primeira entrega normalmente aquele produto é essencial, sem aquelas funcionalidades eu não consigo desenvolver as demais, e depois no planejamento, né, do incremento já se considera a modificação do produto essencial para adequar às necessidades. Então, quais são as situações favoráveis desse modelo, né? Também, quando eu tenho requisitos razoavelmente bem definidos, porque vou precisar organizar esses incrementos, né? Se eu não tenho a visão do todo, como é que eu vou conseguir definir esses incrementos? Quais são as entregas, os incrementos, o conjunto de funcionalidades mais adequados para cada incremento? Então, quando eu razoavelmente já tenho um escopo, os requisitos, eu consigo trabalhar nesse tipo de organização. O bacana é que eu consigo ter entregas mais rápidas, né, pelo menos mais rápidas do que do cascata. Eu tenho validação das funcionalidades em tempo de desenvolvimento, porque conforme eu vou fazendo as entregas, se ocorrer ali um problema, né, de falta de entendimento, de funcionalidades que não era aquilo que o cliente esperava, eu tenho tempo de voltar e corrigir essas funcionalidades, né? E com isso também vou evitar um atraso assim muito excessivo, porque eu identifico antes que eu estava no caminho certo, errado, digamos. Situações de fragilidade na funcionalidade entregue para validação ainda não está completa. Então, a gente sabe que o software a gente sempre vai tentar trabalhar orientado para o reuso, mas as partes elas são muito dependentes. Às vezes a gente não consegue desenvolver essas entregas de forma assim tão autônoma. Então, às vezes a entrega 2 ela vai impactar na entrega já feita da 1, né? E aí eu vou ter que revalidar, ou eu estou fazendo essa entrega 2, mas vai ficar um pedaço dessa funcionalidade para a entrega 3, então eu não tenho essas entregas completas, elas são parciais. E pode ser que com isso, né, eu tenha que modificar funcionalidades já entregues várias vezes, porque existe essa dependência, cada entrega que eu faço, se há uma funcionalidade dependendo da outra, pode ser que essa funcionalidade nova que eu estou entregando agora, por exemplo, na entrega 3, ela pode ter alguma influência lá da entrega 1. Então, eu tenho maiores modificações. Então, evoluindo agora para o modelo evolucionário, que pode ser tanto prototipação espiral, eu vou explicar a diferença tanto do prototipação e do espiral, né? Então, ele trabalha bastante com entendendo, né, que eu tenho softwares que muda frequentemente, né, quando eu
estou desenvolvendo um software para uma área impactada por legislação, né, que a legislação muda com muita frequência, eu tenho que colocar uma funcionalidade de uma semana para outra, às vezes de um dia para o outro, ou é uma área de extrema concorrência, né, que eu vou ter vantagens competitivas se o meu produto de software for colocado no mercado antes da minha concorrência. Então eu preciso ter um modelo de desenvolvimento de software que coloque essas alterações, essas funcionalidades o mais rápido possível, né? Então, em algumas situações, faz-se necessário um modelo de processo que tenha sido projetado especificamente para desenvolver um produto que evolua ao longo do tempo. Então, quando eu tenho essa necessidade de desenvolver um software de uma maneira mais rápida, em função da concorrência, legislação, o que vai acontecer? Eu estou colocando funcionalidades em produção, mas já sabendo que elas vão ter que ser melhoradas, adaptadas ou corrigidas, né? É só para eu não perder o time, ou seja, como já foi colocado, uma questão jurídica ou mesmo de concorrência. Então, esses casos são os modelos evolucionários, é como se eles já nascessem sabendo que eles vão ter que ser modificados, vão ter que ser melhorados. Eles apresentam características que possibilitam desenvolver versões cada vez mais completas do software. E aqui, então, eu tenho dois modelos evolucionários que entram nesse conceito de eu preciso colocar a solução em produção para o meu cliente o mais rápido possível. Talvez eu não desenvolva da melhor maneira possível, mas conforme eu vou colocando essas funcionalidades em produção, meu time depois já está trabalhando, né, no refactoring, na melhoria desse projeto para o lançamento de novas versões. Então, é uma melhoria contínua. Então, falando primeiro do modelo de prototipação, né, onde eu também sigo essas atividades principais, só que tudo de maneira muito rápida. Então, eu trabalho com a especificação de requisitos de uma forma mais rápida, faço análise mais rápida, uma construção mais rápida, sempre trabalhando ali com o retorno dos envolvidos. Nesse modelo aqui eu trabalho sempre com as reuniões para entender, né, os requisitos gerais. Em cima do que é compreendido já é feita uma análise e um projeto, já se constrói protótipos, né, principalmente de interfaces, de telas mesmo, de relatórios. Envolve, né, as pessoas, o cliente, os stakeholders para validarem, né, esses protótipos. E esses protótipos, eles acabam ainda sendo um mecanismo de identificação dos requisitos, né, como eu estou aprendendo a pilotar o avião com o avião já a 10.000 metros de altura, né, então eu vou entendendo, em cima do que eu estou entendendo, eu vou prototipando, eu vou colocando para o meu cliente, ele vai validando e vou melhorando, essa minha solução. Então, de uma maneira geral, ele é um modelo evolucionário, porque ele tem esse conceito de colocar essa solução quanto antes, versões para validação do meu cliente, mas já sabendo de antemão que é uma solução provisória e que eu vou precisar depois de uma solução definitiva, melhorada desse meu produto. E a prototipação ela pode ser combinada com outros modelos, né? Eu também poderia usar um incremental e usar a prototipação também. A prototipação é uma prática muito eficiente para a gente validar, né, as nossas funcionalidades. Ao invés de eu gastar muito tempo lá já codificando as minhas telas, eu posso fazer desenhos dessa tela, explicar, né, para o meu cliente o funcionamento delas e já ir validando. O meu retrabalho depois vai ser bem menor. Então aqui, situações favoráveis da prototipação, quando os meus requisitos não estão muito claros ainda, né, está obscuro, então eu preciso usar esses recursos para entender melhor esses requisitos. Então o protótipo eu gasto pouco tempo, né, para construir e ajuda a entender o escopo, e também o cliente já começa a ter uma ideia da minha solução. É como uma casa, né, tem uma maquete, aquilo ali ajuda você já a validar, ter uma ideia de como vai ficar, mas a maquete está longe de ser a casa. Situações de fragilidade, então as versões iniciais elas são descartáveis, né, então já é o propósito do modelo criar o protótipo para facilitar
essa interação, essa evolução, o entendimento dos requisitos, mas ele vai ser descartável, não é a solução definitiva. Muitas vezes o cliente ele não consegue entender que aquilo é só um desenho de uma interface, que não é já a tela funcional, que depois a implementação você vai gastar muito tempo e às vezes ele não entende, né, como que você já tinha lá no início do projeto todas as telas que ele precisava e depois você ficou meses para desenvolver tudo aquilo. E também tem que cuidar com o desenvolvedor não se acomodar com essas soluções que elas são provisórias para a gente dar mais agilidade e se tornar aquelas soluções definitivas. Então tem que tomar esse cuidado nesse tipo de abordagem. O modelo espiral, então ele começa ali com o núcleo, né, das atividades essenciais. Então ela é uma combinação lá do processo interativo. Eu uso prototipação também no meu modelo. Ele tem essas etapas aqui bem definidas como no cascata, então o modelo espiral ele é uma combinação de várias coisas que nós vimos, né, então ele é uma combinação do cascata porque ele tem essas atividades aqui sequenciais, né, ele é interativo, né, dá aquela conotação de incremental, porque ele começa pequeno, depois ele vai evoluindo, ele vai aumentando até, né, que eu tenha a entrega final. Eu uso também bastante prototipação nesse modelo para ter uma validação rápida, né? E ali, né, então a primeira atividade é a especificação do software. E nas próximas passagens pode ser usadas para desenvolver um protótipo e assim sucessivamente vamos evoluindo para versões cada vez mais sofisticadas. Então cada passagem resulta em ajustes no planejamento. Então aqui também aquele modelo, quando eu não conheço ainda muito bem o escopo do projeto, eu começo com o núcleo e eu vou entregando. E conforme eu vou entregando, eu vou evoluindo, eu vou aprendendo e vou entregando novas funcionalidades e aqui sempre a cada passagem eu preciso aqui ajustar o meu planejamento, preciso ajustar a minha análise, a construção, os feedbacks e a comunicação. Então aqui situações favoráveis, quando os requisitos ainda não estão claros, a gente só vai usar o espiral nessas situações, sistemas de larga escala, porque normalmente são sistemas de escopos maiores, escopos menores a gente não precisaria, a gente poderia um incremental, por exemplo, a gente conseguiria, né, quando você tem uma visão maior do escopo, das funcionalidades, você consegue usar um incremental, e combina a abordagem sistemática sugerida pelo modelo cascata, mas incorpora aí métodos interativos e prototipação. Então, é uma combinação de práticas de outros modelos. Situações de fragilidade, precisa de experiência, né, da equipe para controlar a evolução. Então, você começa o projeto um pouco caótico, porque você não sabe ainda o escopo, tamanho, complexidade, você vai começando com o núcleo, vai evoluindo, né? Então, a equipe tem que ser muito disciplinada para enxergar essa evolução e conduzir a evolução desse projeto e não é indicado para projetos menores, né? Projetos menores pode-se trabalhar com outros modelos. E aqui o último modelo dos tradicionais é o modelo unificado, que também ele incorpora, né, características dos outros modelos que nós vimos até o momento. Ele foi proposto por Jacobson, por Booth, que são conhecidos como os três amigos, né, os pais da UML. Então, eles trabalhando com desenvolvimento de software e conhecendo as boas práticas, as características dos modelos tradicionais, eles propuseram, né, esse modelo aí que eles chamaram de unificado, usando bastante a parte de iteratividade, né, de você rodar isso várias vezes, né, o ciclo várias vezes, várias entregas aqui incrementais, e ele usa toda a abordagem aqui da notação UML. Então aqui eu só trouxe essa figura para tentar explicar um pouquinho desse modelo, ele é um modelo
bastante extenso e, de certa maneira, ele é complexo, né, a gente precisaria de algumas aulas aqui para entender todo o modelo, mas ele é um modelo, assim, bem detalhado, bem robusto, ele é indicado para grandes projetos, para grandes corporações. Então, baseado na proposta lá dos 3 amigos da UML, a IBM criou o RUP, né, que é o Rational Unified Process. Eu acho que hoje não, a IBM não é mais dona, né, desse modelo, mas foi por muito tempo. Então, ele tem aqui as fases, né, esse processo, ele propõe essas fases do desenvolvimento do software. Para cada fase que ele mostra como cada área é utilizada. Então, vamos pegar aqui a área de requisitos, ela é muito utilizada nessa fase inicial do desenvolvimento, né, do software. A análise é mais aqui na parte de elaboração, a implementação aqui mais na construção. E aí, para cada fase, ele propõe quais são as atividades, o fluxo das atividades, as tarefas, os papéis envolvidos, é um conjunto bem extenso de papéis. Então, ele é um processo bastante complexo, e porque ele é grande, né, ele é bem detalhado, e então ele é indicado para grandes projetos. Então, com isso, a gente termina, né, a explanação dos modelos de processos tradicionais e agora eu começo a explicação aqui dos modelos ágeis. Os modelos ágeis, eles surgiram, né, com a necessidade de mudança rápida. Então, os modelos propostos até o momento, eles colocaram ordem no caos que havia até a década de 70, né, as pessoas começaram a trabalhar mais com processos, de forma mais organizada, sistematizada, só que as equipes às vezes ficavam muito focadas no processo e isso acabava atrasando o projeto, deixando tudo muito engessado. Então, ao longo dos anos, foi surgindo a necessidade de implantar melhorias, né? E por isso que surgiu esse segundo movimento aí dos métodos e os modelos ágeis. Só que ele, como eu mencionei, né, no início do vídeo, não foi assim um modelo que nasceu do zero, ele também foi baseado em boas práticas de modelos anteriores, né? Então, o modelo de entrega ágil, ele é baseado em ciclos, né? Então são ciclos menores, entregas menores, né? Integração entre as fases e que sejam incrementais. Então usa muito também lá do modelo incremental, também do evolutivo e prototipação. Então, até a década de 90, as diretrizes principais eram focar muito no planejamento, né, um planejamento muito cuidadoso, onde eu conseguisse chegar num custo mais próximo possível do real, com um cronograma mais próximo do real, e que o processo, né, a forma da equipe trabalhar fosse muito rigorosa, muito controlada. Só que isso tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Então, o termo método ágil ele surgiu no Manifesto Ágil, foi em 2001, onde um grupo de 17 pessoas, né, se reuniram para discutir uma nova abordagem para a gestão de projetos e no final dessa reunião acabou com esse Manifesto Ágil, um documento que tem discutido várias práticas, né, e valores, e eu coloco aqui os 4 valores principais dos métodos ágeis que surgiu com esse Manifesto Ágil. Então, no método ágil aqui, ele valoriza mais interação entre indivíduos do que processos e ferramentas, que era um valor muito forte nos métodos tradicionais. Então, eu não dou tanta ênfase para o processo, para a ferramenta, mas em formas de melhorar a interação entre os indivíduos, seja da minha própria equipe ou com o meu cliente, os stakeholders. Segundo valor, produto funcionando, né, é mais importante do que documentação extensa. Então, os métodos tradicionais, muito preocupado com documentação, vários diagramas, e o método ágil, assim, o mais importante do que ter uma documentação é que o produto funcione. Terceiro valor, colaboração com o cliente é mais importante que termos negociados. Então, aqui o método tradicional muito focado em contrato, né?
toda a forma de trabalho, todos os entregáveis deveriam estar muito bem documentados em contrato, que continua, obviamente, sendo um ponto bastante importante, mas trazer o meu cliente para próximo, né, ele se tornar também um parceiro no meu projeto é mais relevante do que focar no contrato. E o último valor, respostas às mudanças, mais importante do que cumprimento de planos. Então, como uma das diretrizes dos métodos tradicionais era seguir os planos rigorosamente, né, então muitas vezes as pessoas não queriam mudar os seus projetos porque queriam cumprir os planos. Mas para o meu cliente, né, dependendo da necessidade, se ele está enfrentando uma situação de concorrência, uma mudança de legislação, não importa o plano, né, eu tenho que aplicar aquela mudança, eu tenho que implementar aquele requisito, eu tenho que alterar aquele requisito. Então aqui são os valores, né, dos métodos ágeis que mexeu com a forma que os modelos tradicionais trabalhavam. Aqui é um conjunto, né, de modelos de desenvolvimento ágil, né, tem vários aqui, só coloquei alguns, muitos deles aí com certeza vocês já ouviram falar, devem trabalhar nas empresas. Eu posso ter uma mescla, né, não necessariamente também, só vou trabalhar com Scrum. Eu posso aqui trabalhar com Scrum, eu posso trabalhar combinado com Kanban, e eu posso combinar, né, às vezes práticas, e às vezes tem práticas e valores aqui que são semelhantes, né, entre os modelos. Então, falando um pouquinho do XP, né, que é o modelo mais antigo dessa linha de métodos ágeis, né, então, muito embora o Manifesto Ágil ele tenha ocorrido lá em 2001, na verdade, todo esse movimento ágil ele já começou lá nos anos 80, né, foi o caso do XP. E então, assim, nada acontece do dia para a noite, né? Nada, nem no desenvolvimento de software, é todo um movimento, as pessoas vão percebendo as deficiências e vão pensando em melhorias, e quando se percebe, vem um movimento novo, um modelo novo, mas isso às vezes leva-se anos, né, para ter essa evolução. Foi o caso dos métodos ágeis. Os valores principais do XP são comunicação, simplicidade e feedback, né? Ou seja, você investir na interação da sua equipe, do seu cliente, tornar os processos simples, e o feedback, né? Muito feedback, tanto do teu cliente quanto da tua equipe, para você evitar começar a trilhar um caminho longo e depois descobrir que estava no caminho errado, vamos colocar dessa maneira, né? Então, projeta apenas necessidades imediatas. Eu não fico muito preocupada com possíveis necessidades futuras. Eu vou implementando aquilo que é prioridade, aquilo que é imediato. Então, com isso, eu acabo tendo foco, né, e disciplina. E preconiza ciclos curtos, né, que nos dá previsibilidade e redução de incertezas. Então, é naquela linha lá dos métodos incrementais, eu dividi, né, o meu escopo em entregas menores, ciclos mais curtos, com as entregas, porque evitar essa questão da incerteza, né? Se eu estiver entregando alguma coisa que não está alinhado com aquilo que o cliente espera, eu ainda não desenvolvi muita coisa, eu posso voltar, refazer sem muitos prejuízos. E trabalhando bastante, né, na linha do refactoring, que é sempre melhoria constante, né? Às vezes eu preciso fazer entregas rápidas, então eu não estou entregando daquela melhor maneira possível, e aí depois no momento volta aquele produto para ele ser melhorado. Então aqui uma figura, né, mostrando o ciclo, né, de desenvolvimento do XP. Ele também tem aquelas atividades clássicas que a gente menciona, né, que independente de ser um modelo tradicional ou ágil, essas atividades sempre vão existir, né, a parte do planejamento, que é entender aqui a necessidade do cliente, que aqui são usadas as histórias de usuário, depois vem a parte do projeto, aqui também é usado bastante prototipação, depois vem a codificação, usado aqui o conceito de programação em pares, né, em duplas, e os testes.
Então, algumas situações favoráveis do XP, né, alguns dizem que é mais adequado para projetos menores, mas há registros também de grandes projetos usando o XP, que funciona, mas para isso eu preciso ter um time bem entrosado, experiente, que se conheça, né, trabalhe bem, e precisa do cliente próximo, né, então ele tem um conceito do feedback, né, de eu ter um feedback constante. Se eu não tiver o meu cliente próximo, eu não vou conseguir esse feedback. E também a minha equipe, né, ela precisa estar aberta para mudanças e retrabalhos, porque como eu vou trabalhar muito com prototipação, com entregas rápidas, né, tanto para colocar funcionalidade no ar, como para validar, para o meu cliente já ter uma ideia de como vai funcionar, eu preciso ter esse desapego. Eu sei que sempre o que eu estou colocando para o meu cliente vai voltar, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que refazer. Então, tem que ter esse desapego do que é construído. Situações de fragilidade, essa proximidade com o cliente pode gerar solicitações fora do escopo, né? Então, você tem ali a pessoa muito próximo, facilita pedidos novos, né? E isso pode aí começar a impactar demais, o escopo pode se ampliar demais e fugir dos prazos e custos. Então, tem que ter bastante disciplina. E a parte do levantamento de requisitos, ele é mais superficial, né? A gente não tem aquela etapa mais profunda de entendimento do problema, do escopo. Ela acaba sendo mais superficial, porque ela tem que ser rápida, né? Eu já tenho que prototipar, já tenho que entregar alguma coisa. E, principalmente nas primeiras entregas, pode ficar muito diferente do que seria esperado pelo cliente, bastante retrabalho em cima. Agora eu vou falar do Scrum. Ele já surgiu um pouquinho depois, né, do XP, mas também lá por volta dos anos 90, né, então bem antes ali do Manifesto Ágil. Tem dois conceitos bastante conhecidos aí com quem trabalha com métodos ágeis, que é o backlog e as sprints. Então, o backlog é como se fosse o meu conjunto, a minha lista de requisitos, as minhas funcionalidades que eu vou ter que desenvolver. Então, é a minha lista, né, dos requisitos funcionais, do escopo do meu sistema. E as sprints, então, seriam as minhas entregas, né, os meus incrementos. O que eu vou entregar, né, quais são as funcionalidades que eu vou entregar em cada sprint, né, seguindo um pouquinho esse conceito lá do incremental, onde eu vou dividir, né, esse meu escopo, entregas menores, para que o meu cliente já tenha entregas. Enquanto o projeto está sendo desenvolvido, ele já vai tendo essas entregas e ele já vai poder ali dar os feedbacks. Eu não altero, né, quando eu começo a executar umas sprints, elas não se alteram, aquilo que foi definido na sprint eu vou executar para não impactar ali o planejamento daquela sprint. Eu tenho reuniões diárias, são bem curtinhas, né, 15 minutos, onde tem 3 perguntas principais a serem respondidas, né, o que você fez desde a última reunião, quais as dificuldades que você encontrou e o que planeja realizar até a próxima reunião. Então, é como se todo dia eu tivesse ali reorganizando a minha rota, né? O que eu fiz? Eu tive alguma dificuldade e se eu tive, o que eu vou fazer para resolver essa dificuldade? Se eu não tive, o que eu vou continuar fazendo, né? Então, isso impede que a equipe fique muito tempo sem se comunicar, sem se falar, daqui a pouco cada um está indo para um lado, está desenvolvendo coisas que não eram esperadas, né? Então, por isso, essa aproximação, esse feedback, essa comunicação muito próxima. E é o líder da equipe que conduz nessas reuniões, que é chamado o Scrum Master. Então, aqui tem uma figura, né, resumindo o funcionamento do Scrum. Aqui é a backlog, que é o conjunto das funcionalidades que eu vou desenvolver, é o escopo do meu sistema. Aqui entram as sprints, né? Então eu faço um planejamento para cada sprint, qual é o conjunto de funcionalidades que eu vou desenvolver. Aqui é a execução da sprint, né? Um ciclo de desenvolvimento daquela sprint. Esse ciclo não pode ser muito longo, né? Não mais do que 30 dias, para a gente não cair naquele problema do cascata, né? Você fica muito tempo internamente trabalhando, daí quando você vai entregar alguma coisa para o cliente, não era aquilo que ele esperava, e aí você volta para casa, tem que refazer tudo. Então, no máximo aqui 30 dias para fazer alguma entrega, né, de uma funcionalidade nova. E aqui o ciclo diário, né,
das minhas reuniões diárias. As reuniões de 15 minutos, onde todo mundo conversa, normalmente as reuniões são em pé, para ser bem rápido mesmo, é só uma reunião de alinhamento para ver se aquilo que a pessoa deveria ter feito ela fez, se ela teve alguma dificuldade, o que ela vai seguir fazendo. Então, pessoal, aqui a gente passou de uma forma rápida, né, sobre os modelos de processo de desenvolvimento. Então, nessa videoaula, nós falamos um pouquinho da engenharia de software, falamos o quanto a qualidade e o processo são fundamentais para a engenharia de software. Falamos do que é processo, né, que é a forma como as equipes se organizam para desenvolver esse software. E falamos que existem modelos, né, que eles guiam as equipes, né, como que elas podem trabalhar, como que elas podem se organizar para que elas tenham um processo eficiente e que, claro, que consigam qualidade. Então, dentro desses modelos, nós discutimos os modelos tradicionais, que foram os primeiros modelos que foram propostos ali a partir da década de 70, e depois, já a partir dos anos 90, já começaram a surgir os métodos ágeis, né? Mas a gente percebeu também, né, que embora aparentemente eles são bem diferentes, na verdade foi uma evolução, né? O modelo foi a evolução um de outro, cada um emprestando ali o que tinha de bom para o outro modelo. Então, espero que essa videoaula tenha sido clara para vocês. Então é bom, vocês podem retomar esse vídeo, anotem aí as dúvidas e aí a gente pode conversar na nossa aula sobre as dúvidas de vocês, tá? Obrigada e até a próxima videoaula.